E eu senti que um ser glorioso veio atrás de mim. E me soprou, e foi um sopro quente, assim, aquele fogo, uma brasa caiu em mim. Aí os irmãos falaram assim, quanto que aconteceu na vigília? Aí eu peguei a palavra, eu era do Evangelho Quadrangular, nossa igreja não era muito comum, no meio dos irmãos era mais comum. Eles faziam muita vigília no monte, entre eles acontecia isso mais comum. Aí eu falei assim, olha, irmãos, eu estava ali, e um dos obreiros veio e colocou a mão sobre o meu ombro, soprou sobre mim, aí eu falei para ele, estava todo mundo de joelho, ninguém colocou a mão sobre você. Aí ele falou, mas eu senti que alguém soprou sobre as minhas costas, e veio um fogo, uma brasa, aí eu comecei a falar em línguas, igual eu nunca tinha falado antes. Foi um anjo de Deus que, através de um elemento, se comunicou para mostrar que ele estava presente. Então, no Salmo 103, versículo 20, a palavra de Deus fala assim, que os anjos obedecem à palavra de Deus. Ou seja, quando você usa o nome de Jesus, você pode ativar os anjos de Deus ao seu favor. Você pode ativar os anjos de Deus para a salvação da tua casa. De repente, lá na tua casa, assim, você chega na igreja, é uma paz, uma maravilha. Mas quando você chega na sua casa, parece que você pisou em outro território, parece que está no território inimigo. O que está acontecendo com você? Você precisa orar para ativar os anjos de Deus para acampar a sua casa, irmão. Quantos missionários, quantos homens de Deus, eu não consegui enxergar o mundo espiritual. E eu continuo orando até hoje, porque eu sei que quando eu venço no espiritual, eu também venço no mundo físico. Porque tudo que acontece no mundo físico é consequência do que aconteceu no mundo espiritual. Se você não venceu a batalha no espiritual, no terrestre nunca vai chegar a sua vitória, irmão. Primeiro você tem que vencer no reino do Espírito. E eu lembro assim que quando eu não conhecia o mundo espiritual, eu ficava assim, meu Deus, por que as portas estão fechadas? Por que não acontece milagre? Por que tal homem vem e acontece? Aí quando chega eu, não acontece nada. Mas tudo acontece o seguinte, irmãos, que as pessoas que têm autoridade de Deus, eles buscaram de Deus em oração e jejum, então eles venceram no mundo espiritual. Então, quando eles chegam no lugar, eles são autoridade. Por exemplo, Jesus ele chega lá em Gadara. E quando ele chega em Gadara, o demônio gadareno vem falar com Jesus. Por quê? Porque ele sabia que uma autoridade maior que ele havia chegado. Por quê? Porque Jesus passava a noite em oração e jejum. Esses dias na minha igreja, o pastor consagrou um monte de diáconos jovens. Faz 2 domingos, né? E eu estava sentado no banco, achei tão ótimo que aconteceu isso. Estava umas mocinhas de diaconisa, tudo bonitinho, a primeira vez. Nem sabe o que é coração em jejum. Quando olha assim, irmão, um demônio manifestou terrível perto das meninas. Saíram tudo correndo. Aí eu fiquei pensando assim, falei, ai meu Deus, que bobeira. Que legal acontecer isso na minha igreja. Primeira coisa que foram assim, vamos chamar o pastor, a diaconisa. Aí foram chamar o outro, todo mundo foi embora. Aí falaram assim, chama o pastor então. O pastor estava orando. Chama então a líder de senhoras, então. Chama alguém que resolve aqui. Jesus falou assim, lá em Marcos capítulo 9, esta casta não se sai senão com oração e jejum. Ou seja, os discípulos começaram a expulsar demônio porque ele estava debaixo da autoridade do nome de Jesus. É aquele negócio, só tem autoridade quem está debaixo da autoridade. Jesus, quando envia os 70 para fazer milagres, eles vão lá, expulsam demônio, curam enfermos, e eles voltam cheios de alegria. Aí Pedro falou assim, Jesus, até os demônios nos submetem. Não se alegra porque os demônios submetem, não. Se alegra porque o seu nome está rolado no livro dos céus. Eu vi Satanás cair do céu como um raio, mas eu intercedi por ti. Então eles foram debaixo daquela autoridade. Mas quando eles, aquele demônio de Marcos capítulo 9, possuía aquele menino, os discípulos tentavam expulsar, mas não conseguia. Por quê? Porque Jesus falou assim, quando os convidados
do noivo estão com o noivo, que estão com a noiva, não precisa fazer jejum. Os discípulos de João Batista jejuavam, mas os discípulos de Jesus não faziam jejum. Não sei se você sabe disso. E Jesus só fez um jejum, que foi de 40 dias. Ou seja, Jesus falou assim, depois que o noivo for tirado, aí vocês vão ter que fazer jejum. Aí que eles começaram a fazer jejum, mas quando eles andavam com Jesus, eles estavam debaixo do manto de Jesus. Eles estavam debaixo da autoridade dele. E como Jesus era homem de oração e poder, Jesus falando, ele chegava lá, expulsava os demônios saía, ponto final. Mas nem sempre é assim, meu querido. Porque nem sempre você vai estar perto de um homem de Deus, de um anjo de Deus, todo o tempo. E o que tem que acontecer? Porque aqui na igreja tem um anjo, é verdade, sim. Mas quando você está no campo, é você e Deus. Quando você está na sua casa, é você e Deus. Aquele demônio que possui o marido, que possui a esposa, que possui o pai, às vezes que não é cristão. Você chega numa vigília e fala, o que você foi fazer? Foi levar dinheiro para o pastor. Aquilo lá tem que ser vencido por você, meu querido. Porque existem certos demônios que é a sua batalha, que é a sua vitória. E eu vou dizer uma coisa para você nessa vigília. Você sabe qual é a parte da Bíblia que funciona? É a parte que você coloca em prática. Porque você pode ter todo o conhecimento da palavra de Deus, mas se você não colocar em prática o nome de Jesus, a autoridade que Deus te deu, não vai acontecer nada. Meu querido, o mundo espiritual tem um poder tremendo. E depois daquela experiência de 2006, que Deus me levou no reino do Espírito, que eu conheci um pouco, ainda falta muito para conhecer ainda, mas eu conheci um pouquinho do mundo espiritual. A minha vida nunca mais foi a mesma. E a minha oração para você nessa vigília, nessa noite, é que você busque também experiências de Deus. Deus é muito grande, existem coisas misteriosas no reino dos céus. Aquilo que o olho nunca viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Coisas inefáveis que Deus preparou para o seu povo. E são essas as coisas que nós temos que buscar em vigílias como esta. Porque em vigílias como esta, nós não viemos aqui para cumprir tabela, nós não viemos aqui para cumprir a nossa obrigação, mas nós viemos aqui para entrar no reino espiritual, para ativar os anjos de Deus na sua vida. E essa vigília, meu querido, vai ser um divisor de águas na sua vida. Porque nessa vigília, você vai ativar os anjos de Deus na sua vida. Você descobriu. Eu sei que muitas pessoas aqui lêem a palavra também. Eu não sou o único. Eu não sou igual a Elias, falar assim, só eu te sirvo, Deus. Existem milhares de pessoas que já viram o que eu viram. E quando eu vi o que eu vi, eu pensei em contar e escrever um livro, né? Aí eu fui numa livraria cristã e eu vi um monte de gente escrevendo visões de anjos, tudo coisa igual eu vi também. Aí eu falei assim, Deus está mostrando para muitos também. Milhares de milhares de milhares. E às vezes nós achamos, meu querido, que nós somos a última Coca-Cola do deserto, nós somos o bonitão, que Deus só fala com nós. Eu tinha um pastor, está contando o pastor Cido, ele contando no culto dele, olha irmãos, eu estava num jejum poderoso, e eu jejuei 43 dias. O meu jejum foi mais que Jesus, mais que Moisés e mais que Elias. Aí a igreja aplaudiu, glória a Deus, nós temos homem de Deus. Aí eu falei assim, não, eu fiquei rindo, eu falei assim, Moisés jejuou 40 dias porque ele recebeu a lei de Deus. Elias jejuou 40 dias porque ele era profeta diante de Deus. E a lei e os profetas duraram até o tempo de João. Mas aí veio Jesus com a aliança da graça e jejuou 40 dias. Ninguém precisa jejuar mais de 40 dias. Você não precisa ser mais espiritual que Jesus, não. Você não precisa ser mais santo que Deus, não, porque Deus já é santo, meu querido. E por mais que você queira se limpar, você nunca vai ser mais santo que Deus. Porque Deus é a luz inacessível. Aí você pergunta, nessa visão de anjos, o que você fala de Deus? Eu falei, não conheço nada de Deus ainda.
Deus é muito grande. Ele está além das estrelas, além dos anjos. Moisés um dia chegou e falou assim, Deus, eu quero te ver face a face. Ele falou assim, ó, só pelas costas. Deus passou pelas costas por ele. Porque Deus falou assim para ele, não tem homem que me veja face a face e que torne a viver. Aí fala assim, e você já viu Deus? Não. Mas a palavra de Deus fala assim, que Jesus, o Filho, ele veio para revelar a glória do Pai. E no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, ele estava com Deus, tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz brilha entre as trevas, e as trevas não podem apagar essa luz. Então, em João capítulo 1, versículo 12, João tem aquela revelação tremenda. Eu quero que você leia esse texto, nós vamos estar acabando essa vigília, vamos passar por um momento de oração. E ele fala assim, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os qual creem no seu nome. Aí no versículo 14, que é tremendo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos o quê? A sua glória. Porque não tem como ver Deus. Então nós vimos a glória de Deus. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Olha só que interessante essa mensagem. Então, o Evangelho de São João é o evangelho mais que fala sobre o amor. E ele fala da mulher samaritana, lá em João capítulo 4. E a mulher de Samaria, ela pergunta onde que adora a Deus? É nesse monte? E Jesus fala, nem aqui nem ali. Quem quiser adorar a Deus a partir de agora, tem que adorar em espírito e em verdade. Porque Deus está buscando os adoradores, porque Deus é o quê? Espírito. E para adorar a Deus, para enxergar a glória de Deus, nós temos que entrar no reino do Espírito. Mas o interessante disso tudo, de João capítulo 4, é que a Bíblia fala assim, que Jesus ele estava com os seus discípulos, aí a palavra de Deus fala assim, que todos os discípulos saíram para comprar comida. Aí Jesus ele chega no poço de Samaria. E ele tem aquela conversa com a mulher samaritana que é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Mas eu fico perguntando, João não estava lá também para ver. Só estava Jesus e a mulher samaritana, lá no poço. De onde João veio com essa história depois? Só pode vir de duas coisas. Ou o Espírito Santo revelou para ele, ou a Bíblia fala assim que era o amado de Jesus. Um dia ele estava conversando com Jesus, Jesus deve ter contado essa história. Não sei como, mas ele conta essa história da mulher samaritana. Ele fala que a hora vem em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E a minha oração nessa noite, a minha convocação nessa noite, você que está nessa vigília, é para você entrar no mundo espiritual, é para você entrar no reino do Espírito, aonde as coisas acontecem, e você ativar o sacerdócio de Melquisedeque. Porque os sacerdócios de Levi, eles eram algo hereditário, passava de pai para filho. Mas o de Melquisedeque não, ele vinha de Deus. E o nosso sacerdote, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E quando nós oramos no nome dele, é o único nome que tem poder para abrir os céus, a terra e embaixo da terra. É o único nome que é conhecido por homens, por anjos e por demônios, é o nome de Jesus. Quando nós usamos o nome de Jesus e pedimos a ativação dos anjos de Deus, as bênçãos de Deus começam a ser ativadas na sua vida. Eu quero que você, nesse momento, quero que você coloque de joelho no seu lugar,
na sua cadeira onde você está. E nós vamos orar por uns minutos. E depois nós vamos vir aqui